Fala família vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno Cerrado, trazendo mais um vídeo para o canal. Na verdade não é um vídeo elaborado, tô saindo aqui pela manhã para resolver problemas, né? Tocar a vida, né? Semana começando, e resolvi bater esse papo aqui de torcedor para torcedor. Uma coisa bem assim, menos burocrática, né? Eu vou pedir antes só para você deixar o joinha para a gente continuar indicando o canal no YouTube, porque depois desse baque aí a gente precisa reengajar o canal. Então curte, se inscreve e comenta, que é importante, tá? Quero falar da minha parceira, a 1xBet, a patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Eu deixei um bilhete ontem e vou deixar outro bilhete hoje. A gente já bateu a primeira dica. Hoje em Portugal tem um jogo importante para o Benfica, encara o Farense fora de casa. O Sport, que tem 10 pontos, está 10 pontos à frente do Benfica, reta final de campeonato português. O Benfica precisa dessa vitória se ainda sonha em chegar próximo do Sport. Então, vitória do Benfica. E na Itália tem um clássico Milan-Inter de Milão. Mais de um gol nessa partida, vai dar uma odd de 1,67. Vamos buscar esse green hoje também, tá? O link tá no primeiro comentário fixado. Clicou, vai abrir essa janelinha aqui, ó. E o código promocional você coloca lá do Cerrado na hora de fazer o cadastro. Você já me deu uma força, me deu uma ajuda. Aquele que quiser fazer uma fezinha, o primeiro depósito ou Pix no valor de até R$ 1.200. Eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma 1xBet. E é parceira do canal Vascaíno Cerrado em 2024. Lembre de jogar com responsabilidade e que é para maior de idade. Bom, vou começar a falar de Campeonato Brasileiro. O Vasco em 3 jogos, uma vitória em cima do Grêmio, 2 derrotas, 15º colocado. Pega uma sequência agora, a Criciúma, depois Copa do Brasil, como eu falei, né? Pega o Juventude. E são adversários que, para mim, hoje, com o cenário que eu vejo hoje, são adversários diretos. Esse é o campeonato do Vasco. Infelizmente, para a galera aí do Oba-Oba, que fez festa com essa venda para essa empresa safada, infelizmente, o campeonato do Vasco é contra esses times. Juventude, Criciúma, o Corinthians está numa situação ruim também, se eu for pensar em cenário nos bastidores, na gestão e política. É bem parecido com o que está acontecendo no Vasco da Gama, saída de presidente, o novo presidente que chegou, troca de acusações, uma dívida do caramba, jogadores não querendo ir para lá, enfim, um futebol que brigou para não cair no campeonato estadual, começa o campeonato brasileiro, não consegue vencer. Acho que o Corinthians também passa por um... Acho que o que eu quero falar nesse vídeo hoje... se você for falar em elenco, em time, com a volta do Payet, porque para o próximo jogo a gente pode ter o Payet, pode ter o Medel, com a volta desses jogadores, com alguns jogadores importantes, como o Léo Jardim, o Piton, o Léo, o João Vitor, o Medel, né? Agora o Hugo Moura para ser o volante titular. No meio de campo o Payet voltando, a gente tem o Verratti, o Cleiton, que eu acho que deve ser mais utilizado, uma sacanagem que estão fazendo com o Cleiton. Eu acho assim, o Vasco não é, gente, o pior time do Campeonato Brasileiro. Ele não tá, tipo, se você for pegar em questão de elenco, time para jogar, a gente tem time melhor que o Criciúma, que o Juventude, a gente tem time melhor do que o Atlético Goianiense, a gente tem time melhor do que o Cuiabá, do que o Vitória. Enfim, é minha opinião, Só que a gente tem o pior cenário de bastidor é o do Vasco. Como eu falei, o do Corinthians também é um cenário complicado. Mas para mim é o pior cenário de bastidor. O Vasco é um ponto de interrogação. O Ramon Dias trabalha num time... Olha, eu tô vendo gente contestando o Ramon. O Ramon, para mim... Ele erra também. E eu acho que o Ramon ainda goza aí da simpatia de muitos torcedores do Vasco pelo que ele fez o ano passado, tirando leite de pedra, fazendo o Vasco ficar numa Série A, numa situação que ele pegou o Vasco. Então, ele é um cara que ainda tem carinho pela maioria da torcida, ele, o filho dele, e até porque se você for pensar em trocar treinador, quem vai assumir essa bomba? Quem vai assumir o Vasco no meio dessa guerra entre o associativo e uma empresa que está prestes a falir?
O Ramon vive um cenário de incerteza. O Ramon ficou no Vasco com a promessa de que iam montar um super time. O próprio Lúcio Barbosa prometeu isso em entrevista coletiva. E nada desse time. O Ramon se expôs em várias entrevistas coletivas junto com o seu filho, apontando os lugares que o Vasco precisava reforçar, mostrando jogadores como o Cuejá, que eles declararam que queriam o jogador no time. Enfim, a frustração do Ramon, acho que ela é do tamanho da frustração do torcedor. Ele também foi enganado como os torcedores do Vasco foram enganados. Agora, o Ramon faz um trabalho legal em 2024? Não faz. O jogo contra o Novo Horizonte, contra o Nova Iguaçu, que a gente foi eliminado na semifinal do Campeonato Carioca, para mim não tem justificativa. Essa de que o Vasco não tem um elenco, não tem um time titular qualificado, ela serve para o Campeonato Brasileiro. Agora, contra o Nova Iguaçu, não. O Nova Iguaçu também não tem um super time, não tinha um super elenco, tinha um time ajustado, que dentro de campo deu um nó tático no técnico Ramon Dias. Então ali é lógico que muita coisa também tem responsabilidade ou erro do técnico Ramon na teimosia, nas mudanças, né? Colocar um time para jogar uma semifinal de Carioca com 4 jogadores que não recompõem, não marcam, que era o Cleito Verrete, o Payet e o Galdames. Esse Galdames, horroroso esse Galdames. Com a entrada agora do Hugo Moura, você pode sacar esse Galdames do time, que não joga porra nenhuma, que deixa o Esforza, que deixa o Cocão, deixa o Payet, mas tira esse Galdames, que esse Galdames é fraco. Então, assim, existe responsabilidade do técnico Ramon Dias? Existe, só que se a gente perder o técnico Ramon Dias, eu ainda acho que é pior. Eu vejo gente aí falando que o Ramon tá cavando a sua saída, vai sair como saiu do Al Hilal. A saída do técnico Ramon do Al Hilal se deu por causa de problemas pessoais. O filho dele, que é o Michael Dias, sofreu um acidente gravíssimo com uma caminhonete, onde foi vitimada a esposa do filho dele, né? E o filho dele ficou ferido junto com o neto. Então ele voltou para a Argentina, rescindiu com o Al Hilal para poder acompanhar, ficar próximo do filho. Foi por isso que ele saiu. Só que não me admira se daqui a pouco o Ramon vê, pô, essa guerra entre o associativo e essa empresa que está prestes a falir, prestes a quebrar, cheio de notícias ruins. Você acha que esses caras não vê o que está acontecendo com a 777? Na Alemanha, na Bélgica, com relação à Inglaterra, não consegue dar garantia de absolutamente nada, pegando dinheiro emprestado, um monte de acusação brotando o tempo todo. Os caras estão a par de tudo isso. Então se pinta uma oferta de um time da Turquia, um time da Arábia, um time, sei lá, dos Estados Unidos, eu acho que não custa pro Ramon e o Emiliano pedir o boné e sair fora. Para mim será pior ainda, porque se tem gente que acha que a culpa é do Ramon e que ele tem que sair, imagina quem é o técnico que vai substituir o Ramon Dias. Padrão Maurício Barbieri. A 777 já deixou claro, eles não querem um técnico que bata de frente, ou nem o Ramon tá fazendo isso. O Ramon escalou jogadores aí baseado em pedido dos americanos. Se o Ramon, que é o Ramon, com a história que tem, tá sujeitando a 777, imagina o próximo funcionário que eles vão colocar para ser técnico do Vasco. Então eu acho que a solução passa longe de demissão ou de saída do técnico Ramon, é torcer para o Ramon desconsiderar todo esse cenário apocalíptico, que é o cenário do Vasco, e permanecer comandando o Vasco até o final da temporada, para que a gente permaneça na Série A. Olha aí o objetivo do Vasco, que é um objetivo medíocre, né? Permanecer na Série A. Então, para mim, o Vasco tem um dos cenários piores, mas não tem o pior elenco do Campeonato Brasileiro. Tem um ponto de interrogação muito grande, com um associativo ameaçando e a Justiça rompeu o contrato com a 777, né? A 777 já sabe disso, já vieram aqui por causa disso, tiveram reunião com o Pedrinho, sabem que se não pingar os 270 milhões em setembro, vão perder o controle, estão agindo para vender jogador, estão agindo para fechar contratos. Então eu quero saber o balanço agora do mês de abril, se vai sair, o que vai constar nesse balanço. Então é um verdadeiro ponto de interrogação. É preocupante ver o cenário do Vasco. Eu não estou falando campo, o cenário extracampo, e isso pesa muito, ou reflete muito no gramado, né? Então a gente precisa
do técnico Ramon, a gente precisa da volta do Paí e do Medel, para a gente ter um time razoável, equilibrado, competitivo, para brigar para não cair. Essa é a minha análise, a minha leitura do que está acontecendo no Vasco hoje. Aí se com esse time titular conseguir engatar uma sequência e a gente conseguir uma Sul-Americana, uma Libertadores, amém, amém, é botar a mão para cima e agradecer, mas sobretudo torcer para que o associativo, né, na figura lá do Pedrinho, que diz que ama muito o Vasco, realmente faça alguma coisa para poder salvar o Vasco de uma catástrofe maior. Porque se essa empresa realmente quebrar, que é o que a gente está vendo aí acontecer, é claro que isso vai respingar no Vasco. É claro, tem gente que acha que é simples, mudou de dono, acabou. Se eles não pagarem, o percentual que eles não pagarem volta para o associativo, o Vasco volta a ter o controle, só que eles vão fazer de tudo para arrumar esse dinheiro emprestado, seja com quem for, porque o Vasco é uma mina de dinheiro. Os caras já venderam em jogador um terço do que eles têm que pagar pelo Vasco. O Vasco foi doado de graça. Eles não vão abrir mão dessa galinha dos ovos de ouro tão fácil assim. Nem que eles arrumem um empresário, um testa de ferro, alguém por detrás para colocar o dinheiro e ter parte, né, dos direitos em venda de jogador, enfim, alguma maracutaia, porque o Vasco, infelizmente, continua vivendo de maracutaia. O cenário é desastroso, o time é limitadíssimo, é contar com o técnico Ramon Dia, com a volta de jogadores importantes para a gente poder voltar a competir ou ter um time razoável no Campeonato Brasileiro, torcer para permanecer e superar ou resistir a tudo que vai acontecer fora de campo, inclusive com participações na justiça para tentar derrubar, ou entradas na justiça para tentar derrubar esse contrato com essa empresa. E esperar, porque também a 777 vive dias decisivos, né? Foi dado um prazo para ela apresentar garantias, dinheiro, pagar empréstimo que foi feito lá com relação ao Everton. O prazo está se esgotando e logo vai se revelar o que é, né, e de que vive essa empresa 777 Partners. Eles estão à beira de um colapso financeiro e muita coisa pode acontecer nos próximos meses. Curte, desejar para você uma semana abençoada, fique com Deus, se inscreve no canal e saudações vascaínas.